Shalom Aleichem, paz seja convosco. Seja bem-vindo ao Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar as tradições, os costumes, a cultura milenar do povo judeu. Aqui também nós falaremos a respeito dos desafios e das bênçãos do trabalho de evangelização, de testemunho entre os judeus e, como sempre, encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. É bem sabido que na história do povo de Israel, no ano 70 da nossa era, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi sitiado pelo exército romano, general Tito, cercou a cidade durante meses, depois saqueou o templo, destruiu o templo, o segundo templo, E os judeus então foram dispersos pelas nações. Este evento, ele ficou marcado como a diáspora judaica. Depois, um pouquinho mais para frente, no ano 135, houve uma outra revolta, um outro levante dos judeus que permaneceram ali em Jerusalém, Israel, contra, novamente, o exército romano, e aí sim os judeus, numa quantidade aí ainda maior, foram dispersos por entre as nações. Então, saindo de Israel, saindo de Jerusalém, os judeus então foram parar ali no norte da África, um dos primeiros lugares para onde eles foram, do norte da África. Depois os judeus foram se espalhando ao redor do mundo, em diversas partes, em diversos países, foram para a Península Ibérica, região de Portugal, Espanha, depois ali também, por conta da Inquisição e da perseguição que posteriormente veio aos judeus, eles tiveram que ser também dispersos dali e indo para outro lugar, foram para o leste europeu, região da Holanda, Albânia, ali nos Países Baixos, Balcãs, e também por conta de perseguição, os judeus ao longo da história sempre foram pessoas não gratas, Onde quer que eles, persona não grata, onde quer que eles estivessem. E saindo de lá, foram então chegar até a América e chegaram então nos Estados Unidos da América. E é justamente sobre esta região que nós vamos falar no programa de hoje, sobre a América do Norte, mais especificamente dos Estados Unidos, como tem sido o trabalho realizado nesse país, como tem sido o trabalho realizado dentro dos Estados Unidos, afinal de contas, em relação ao povo de Israel, aos judeus, afinal de contas, fora de Israel, o país onde tem mais judeus é justamente nos Estados Unidos. Os números, eles não são muito precisos, há uma certa dificuldade em contabilizar certinho, mas há aproximadamente cerca aí de 15, 16, 17 milhões de judeus que existem, a maioria já estão em Israel, e depois temos uma quantidade muito significativa, aí conta-se aí cerca de 6 milhões, 7 milhões de judeus que residem nos Estados Unidos. Nova York, lugar onde nós temos uma concentração maior, mas nós temos em outros estados também uma quantidade considerável de judeus. E também Dallas, o Texas não é diferente, nós temos judeus também e trabalhos voltados a partir deste país, a partir deste lugar. E para compartilhar conosco estas experiências e contar para a gente um pouquinho do contexto e como tem sido o trabalho feito entre os judeus a partir dos Estados Unidos, nós estamos hoje aqui com a presença ilustre da Regina Last Chetman. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada, pastor. Muitas saudades. Saudade grande também de você. Vocês conhecem a Regina. A Regina é um rosto bem conhecido. Ela é obreira e missionária do Instituto Tzadik, trabalhando a partir dos Estados Unidos. E ela já gravou vários programas aqui conosco. É uma judia messiânica, crente no Senhor Jesus. Você pode, aqui no Israel para Jesus, acompanhar o testemunho que ela já deu, está aqui, armazenado aqui no canal. Também já compartilhamos Isaías 53, o testemunho de judeus o testemunho entre os judeus, também festas bíblicas dadas para Israel. Regina já contribuiu com muitos programas aqui, dando a expertise judaica
né, e o tom judaico aqui para nós. E agora nós estamos com a Regina nos Estados Unidos e a gente quer saber um pouquinho aí, Regina, como tem sido, primeiramente, antes da gente entrar aí, né, e você falar as experiências, os trabalhos realizados, como é que tem sido a vida aí nos Estados Unidos? Aí já completando, né, um ano, residindo nos Estados Unidos. Como tem sido o tempo aí? Oi, pastor. Então, eu completei um ano agora aqui. É uma aventura todos os dias, né? Especialmente no Texas, porque no Texas a gente não tem essa infraestrutura de ônibus, metrô e tudo isso. Aqui você, sem carro, você não sobrevive. Uma estrutura completamente diferente como São Paulo. Mas tem sido uma experiência muito rica, de muito aprendizado e muito boa mesmo. Muito bem. Culturalmente aí já está bem adaptada, se adaptando? Adaptando, mas adaptando com o inglês, cada vez mais fazendo amizades com as pessoas aqui, né? Os americanos tem sido assim uma experiência muito rica mesmo, e eu tenho sido recebida com muito amor por todos. Isso tem sido muito bom. Ah, maravilha. Agora, Regina, entrando então diretamente aí no tema do programa Missões entre os Judeus nos Estados Unidos, você está aí, você congrega na Gateway Church, né? E tem realizado também os trabalhos né, por meio da Gateway. Você já teve várias oportunidades de dar o seu testemunho, inclusive, né? E a gente gostaria então de conhecer no programa de hoje um pouquinho do trabalho feito aí a partir da Gateway Church. Então, para contextualizar aqui todos aqueles que estão nos acompanhando nesse programa, fale para a gente um pouquinho como foi, quando foi o início desta igreja, da Gateway Church aí em Dallas. Então, pastor, a Gateway Church foi uma igreja fundada no ano de 2000 pelo pastor Robert Morris. Começou com uma reunião em uma casa, na sala de uma casa com 30 pessoas, onde eles estavam orando por direção de ministério, de um lugar de adoração ao Senhor e de ensino da palavra. Então, no ano de 2000, eles fundaram a Gateway Church, sob a liderança do pastor Morris. Ele é, até hoje, o pastor-presidente, pastor sênior da Gateway. E esses foram os primeiros membros, os primeiros fundadores, 30 pessoas. Esse foi o começo da Gateway. Hoje, a Gateway tem vários campos diferentes, em várias localidades. E o número de visitantes da Gateway, de membros da Gateway, de pessoas que frequentam os cultos de finais de semana, porque aqui os cultos são de sábado e domingo, chegam a um número de 100 mil pessoas. É uma igreja que começou com 30 pessoas, hoje tem mais de 100 mil pessoas frequentando os cultos de finais de semana. Muito bem. Pelo que a gente andou conversando, né, basicamente os trabalhos da Gateway são 2 ministérios que comandam aí a linha de frente dos trabalhos, né? Como que é o trabalho interno da igreja? Como que a igreja trabalha com esta visão entre os judeus e Israel? Quais são as atividades? Como que é feito esse trabalho interno dentro da Gateway? Então, o pastor Robert Morris, ele recebeu um chamado de Deus a respeito do cuidado com o povo judeu. Tem até um período que algum grupo de pessoas, de pastores, queria muito saber por que a Gateway é tão abençoada, né? Por que a Gateway cresce tanto e por que a Gateway tem tantos recursos. E aí ele conta que uma vez pediram tanto para ele contar sobre isso. No começo ele ficou um pouco receoso, porque ele achou que era algo orgulhoso de se dizer. Só que ele aceitou e aí ele foi preparar a mensagem. Ficou 3 horas preparando a mensagem do porquê ele achava que a Gateway era uma igreja tão abençoada. E quando ele estava terminando, ele sentiu como se Jesus estivesse ao ombro dele, olhando para a tela do computador, dizendo para ele assim: olha, não é por isso que a Gateway é tão abençoada. Está tudo errado o que você escreveu. Ele até brinca que ele falou assim para Jesus: olha, você podia ter me dito isso 3 horas antes, Senhor, porque eu gastei todas essas 3 horas escrevendo. E aí o Senhor lembrou ele quando, no comecinho da Gateway, o Senhor contou uma parábola para ele, né? Que dizia, tinha um orfanato, onde esse orfanato estava sob o domínio de um senhor muito malvado, e aí tinha um senhor muito bom. E aí ele pensou assim: se eu pegar e adotar uma criança e tratar ela muito, muito bem, todas as outras crianças vão querer ser adotadas também.
E esse plano deu certo, todas as crianças foram adotadas por esse senhor bom, vieram a ser cuidadas por esse senhor bom. Nisso, o pastor Robert Morris entendeu que ele estava falando a respeito do povo judeu, de trazer o povo judeu para conhecer o verdadeiro evangelho. E aí ele falou, Senhor, o Senhor me daria permissão e recursos para que eu pudesse ir atrás dos seus filhos originais? Nesse momento, ele sentiu Deus abrindo a carteira e falando para ele, filho, de quanto você precisa para isso? E aí o Senhor lembrou essa visão para ele e falou assim, é por isso que a Gateway é tão abençoada. A Gateway tem um ministério, o ministério local da igreja chama Jewish Ministry, que é o ministério judaico, a tradução literal, onde é liderado pelo pastor Greg Stone. Nós inclusive temos uma entrevista com ele para sair agora para o YouTube. E todo o primeiro culto do mês, que cai numa sexta-feira, é dedicado ao ministério judaico. Eles trazem isso baseado em Romanos 1,16, que o evangelho é para o judeu, veio primeiro o judeu, depois é o gentio. Eles acreditam que você trazendo de volta, né, todas as origens, as raízes judaicas da fé, honrando o povo judeu dessa forma, você atrai de volta o povo judeu para o verdadeiro evangelho, para a identidade do evangelho, que começou completamente judaica. Então, no Jewish Ministry, a gente tem uma vez por mês um culto judaico, onde tem o ensino da palavra, testemunhos, existem reuniões onde as pessoas vêm através das festas. A gente teve a festa de Purim, teve uma apresentação teatral da festa de Purim. É convidado muitos judeus para esse tipo de culto. Tem 25 grupos oficiais de células de judeus dentro da Gateway. Existe um número mais ou menos que o pastor Greg estava me falando, de que existem 1.000 judeus que assistem o culto de Shabat em casa e mais em torno de 650 que frequentam o culto. Então, esse número tem crescido cada vez mais. E o que eu mais amo na Gateway, no Ministério Judaico, é que você vê o cumprimento da Bíblia de judeus e não judeus adorando ao Senhor na sua própria identidade. Todo final de culto, seja um culto judaico ou um culto não judaico, a Gateway tem a tradição de, no final do culto, colocar todos os intercessores lá na frente para oração. Se você tem algum pedido especial, se você está passando por alguma coisa que você precisa de ajuda em oração, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. E aí você vê a imagem, né, de pessoas, gentios orando, e também os judeus, você reconhece que é um judeu, né? Tem um senhorzinho que eu sempre olho e admiro ele, que quando termina o culto ele está lá, um senhor que tem por volta de uns 70 anos, ele está lá de kipá, de terno, gravata, e ele ora pelas pessoas, ele entrega a palavra para as pessoas, e tem sido assim uma experiência linda de ver judeus e não judeus adorando ao Senhor juntos dentro da Gateway. Outra coisa é que a Gateway também tem o Havdalah, que são estudos judaicos, estudos da palavra em cima dos originais, que esse último mês, por exemplo, o pastor Greg trouxe os estudos de Salmos nos originais. Então, tem tanto judeus quanto não judeus, eles participam dessas aulas. Inclusive, depois no final a gente vai deixar o contato, quem quiser pode entrar em contato com a Gateway e se inscrever, assistir pelo Zoom. É totalmente em inglês, mas quem entende é uma experiência muito boa. E tem sido, assim, algo incrível. Tem testemunhos todo sábado, eu já pude trazer o meu testemunho também. Além disso, tem as conferências a respeito sobre o antissemitismo, onde eles trazem sobreviventes do Holocausto para falar sobre isso também. Então, assim, é muita coisa acontecendo e cada vez mais os não-judeus e gentios têm entendido essa mensagem de tratar o evangelismo ao judeu e o amor ao povo judeu de uma maneira saudável. Eu acho que essa é a definição do que a Gateway tem feito a respeito do ministério judaico. Uma visão muito saudável e bíblica a respeito do povo judeu. Legal, muito bom. Mas o legal, Regina, é que também a Gateway ela não trabalha só internamente, né? Mas tem também o ministério, o segundo ministério, que também atua, vamos dizer assim, da porta para fora, né? Como que é feito esse trabalho externo da Gateway entre os judeus? Quais são os tipos de apoio que são feitos? Como que a igreja trabalha essa questão do ID para fora da igreja? Então, pastor, muitas igrejas ficaram interessadas naquilo que a Gateway estava fazendo. E em 2019, eles entenderam a importância de fazer um ministério da porta para fora, que chama Center for Israel. Então, esse ministério tem, inclusive, redes sociais, as pessoas podem entrar
Eles fazem estudos, eles ensinam a respeito do povo judeu, eles apoiam muito os judeus messiânicos ao redor do mundo e principalmente os que estão dentro de Israel, ministérios de evangelização dentro de Israel. Eles trabalham na conexão de ministérios entre judeus e não judeus, entre a igreja e judeus, tanto os messiânicos quanto os não messiânicos, para a igreja se envolver com o judeu, se envolver com a comunidade judaica para trazer eles para perto de novo, para ouvir o evangelho. Eles fazem também, assim como dentro da igreja, né, o ensinamento sobre o antissemitismo. Para você ter uma noção, pastor, o antissemitismo nos Estados Unidos cresce todos os dias. E nesse ano, a gente teve um recorde de aumento de antissemitismo desde 1979. O grupo de judeus ortodoxos é o que mais sofre, teve um aumento de 93%. Tem uma organização que registrou um número de 3.700 denúncias de violência, vandalização de comércios, xingamentos e outras coisas como ameaças na internet ao povo judeu aqui nos Estados Unidos. Então, é uma coisa muito preocupante e que a igreja está aprendendo a entender o que é o antissemitismo e qual é a posição da igreja, qual a posição do cristão quanto a isso, para conseguir proteger o judeu, para conseguir juntar forças com o povo judeu, assim como também a igreja cristã é perseguida, né? Eu acredito que ambos os lados precisam juntar forças em relação a isso. E a Gateway também envia recursos também, né? Para a realização do trabalho missionário, né? Tanto nos Estados Unidos quanto também em Israel, são demandados recursos financeiros para que a obra possa ser feita, né? A Regina segue sendo, né, do nosso departamento de comunicação do ITB, nossa missionária e obreira nos Estados Unidos, é responsável também por fazer as conexões aí entre o ITB e demais ministérios. E a Regina também tem feito várias lives que você pode também aí, à medida que a gente for disponibilizando nas nossas redes sociais do Instituto Tzadik, você pode acompanhar as entrevistas que a Regina tem feito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, Regina, desses contatos que você tem conseguido fazer com judeus residentes em Israel, nos Estados Unidos, Canadá, né? Conte um pouquinho para a gente como tem sido essa experiência de fazer essas lives e o testemunho de judeus e judias que você tem tido a oportunidade de estar em contato. Tem sido algo incrível para mim. Eu acho que de todas as entrevistas, né, a gente tem o Instituto Tzadik, que tem uma editora que chama Editora Davar, que traduziu os 2 primeiros volumes do Dr. Michael Brown, que é um judeu, que escreveu mais de 40 livros, entre eles respondendo objeções judaicas contra Jesus. E ele esteve pregando na Gateway, ele nos cedeu uma entrevista, trouxe o testemunho dele, e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu tive em contato com ele pessoalmente também. Além dele, a gente tem a Misha e o Mark Getz, que são pai e filha, também judeus messiânicos, cantores. São, assim, pessoas incríveis. O testemunho do Mark é uma coisa, assim, maravilhosa. Tem judeus, tanto os judeus conhecidos no meio, né? Tem muita gente que acaba conhecendo esses nomes de judeus messiânicos que a gente considera, assim, famosos e tal. Mas também tem judeus anônimos, que a gente conheceu aqui na Gateway, a gente conheceu aqui nos Estados Unidos, e tem trazido também o testemunho deles. A gente está para gravar agora o testemunho de uma judia messiânica, crê no Senhor Jesus, sobrevivente do Holocausto, nasceu no Holocausto. Ela tem trazido o testemunho dela nas igrejas também. E além dos judeus que creem em Jesus, algo que eu acho muito legal que a Gateway faz e que tem trazido para a gente também, é que existem testemunhos de judeus que ainda não tiveram encontro com Jesus, mas que têm familiares sobreviventes do Holocausto. A gente teve uma mulher que o pai foi sobrevivente do Holocausto, e trazendo um pouquinho daquilo que foi falado do antissemitismo, ela tem uma sinagoga reformista que fica muito próxima à Gateway Church aqui em Dallas, e no ano passado essa sinagoga sofreu um atentado, onde quando o rabino terminou a liturgia da reza de Shabbat, ele ouviu um clique com uma arma na cabeça dele. Então, ela trouxe também, muitos cristãos estavam perguntando, mas o que a gente faz sobre isso, né? Como que a gente se envolve, então, contra a luta contra o antissemitismo? Porque tinha muitas pessoas que estavam ouvindo isso sobre o antissemitismo pela primeira vez. Então, assim, tem sido algo incrível.
quem puder, confira essas entrevistas, esses testemunhos, porque me enriqueceu demais, tem me enriquecido demais, tem alimentado demais a minha fé. E para mim são pessoas, sim, que eu admiro demais e são gigantes na fé, que têm levado o evangelho, têm falado sobre Jesus com honra e têm chegado aos ouvidos dos judeus. Muitos judeus ouvem a respeito do evangelho porque estão ouvindo através da boca de outros judeus. O Dr. Michael Brown tem um site com várias respostas em relação ao judaísmo ortodoxo, debate com os rabinos, vale muito a pena conferir. Muito bem. Olha só, você está ouvindo aqui vários termos que a Regina já mencionou, judeus messiânicos, ela falou um pouquinho sobre festa de Purim ou festa de Purim, já abordou aqui um pouquinho de antissemitismo. Todos esses assuntos você pode, se tiver o interesse de conhecer um pouco mais, né? Tudo isso está dentro aí dos costumes, da tradição judaica, da história judaica e também do trabalho de evangelismo judaico. Tudo, se você quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar neste tema e ter um estudo mais aprofundado, o Instituto Tzadik oferece cursos com todas essas temáticas onde você pode se aperfeiçoar mais. Você pode entrar academiatzadik.org, academiatzadik.org, e você pode, também através do site institucional, institutotzadik.org.br, você pode ter acesso a esses cursos e conhecer um pouquinho daquilo que a gente oferece para a Igreja de Cristo, para que você possa se aperfeiçoar mais nos estudos bíblicos e ser testemunha entre judeus e não judeus também. E você pode aí se aprofundar um pouco mais através aí dos cursos, dos artigos, das publicações que a gente tem feito aí nas nossas redes sociais. A Regina aí é responsável por prover conteúdos aí, disponibilizar conteúdo aí nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram também, né, na página no Facebook. Tem bastante conteúdo interessante aí para você acompanhar. Regina, você falou a respeito do antissemitismo, você também citou aí alguns exemplos de sobreviventes do Holocausto. Você foi aí no Museu do Holocausto, você fez vídeos aí também. É uma experiência marcante também, né? Conta pra gente um pouquinho também aí desta experiência e o que pode ser visto neste museu. Eu acredito que existem 3 museus do Holocausto aqui, nos Estados Unidos. Um em Washington, um em Miami e um em Dallas. Eu não tenho certeza aqui, o de Dallas só está funcionando porque eu ainda não consegui ir até lá. Mas eu estive no Museu do Holocausto de Miami, que foi assim... Eu já tinha ido no Yad Vashem, em Israel, mas ainda assim, sempre que você se depara com esse tipo de local, meu avô foi sobrevivente do Holocausto, é uma experiência que não dá para explicar, é muito forte. E lá eles têm diversos nomes de pessoas que morreram no Holocausto, famílias que deixaram, colocaram o nome de pessoas que sabiam que morreram no Holocausto. Tem todo o processo, tem imagens do processo, né, de como começou a perseguição dos nazistas aos judeus e como que começou a ser plantada a ideia, né, na Alemanha, de que o judeu era a causa de todos os problemas. Como eles começaram, porque o Holocausto começou numa câmara de gás, foi indo em várias etapas, né? Primeiro desconstruindo a imagem de um judeu, colocando toda a culpa do que estava acontecendo na Alemanha nele. Depois começaram as perseguições públicas em praça pública. Os judeus eram proibidos de estarem caracterizados como judeus, né? Se eles estivessem usando o tzitzit, que é aquele cordão que se usa aqui embaixo, né? Ou o peiot, que é aquele cabelinho que a gente vê eles usando aqui, eles eram humilhados em praça pública, era raspado esse peiota em praça pública, era tirada a quipá de um judeu, as sinagogas eram queimadas. Então, tudo começou por etapas até se chegar a um campo de concentração e depois de uma câmara de gás. E você vê todo esse processo de como foi sendo construída a ideia nazista no coração das pessoas, é algo muito forte. A gente tem um vídeo, né, que foi feito no Museu do Holocausto em Miami. Quem quiser pode conferir no Instagram do Instituto Tzadik essas imagens. E é uma experiência que eu acho que todo mundo precisava ter para entender um pouquinho do que foi o Holocausto. Porque a gente fala muito, mas a gente não consegue ter dimensão do que foi. Quiser conhecer um pouquinho mais também dos trabalhos da Gateway, nós
temos acesso por meio das redes sociais, Instagram, páginas aí, Facebook, YouTube. Quais os canais aí que pode se encontrar a Gateway, né? Você também vai ter aqui também os caminhos aí para que você possa conhecer. O site da Gateway é gatewaypeople.com. Lá você pode acessar o Jewish Ministry, o Center for Israel e tudo mais. Tem o Instagram de cada ministério também. Pastor, eu queria só falar uma coisa que eu lembrei sobre as entrevistas e o fato de que você falou sobre a ajuda que a Gateway dá aos ministérios judaicos, né? Porque quando a gente fala sobre ajuda financeira, a gente não entende muito bem o que está sendo feito em Israel. O primeiro dízimo da Gateway, os primeiros 10% da Gateway é dado aos ministérios judaicos fora da Gateway. Então, a gente tem uma entrevista com o Ethan Levine, que pregou na Gateway, e ele trouxe o testemunho dele para a gente também, está no canal do Instituto Tzadik no YouTube. E ele abriu em Israel, ele tem 2 unidades de ajuda odontológica a quem não consegue pagar um tratamento odontológico em Israel. Ele conseguiu, inclusive, ser apoiado pelo governo de Israel sobre essa organização e ele deixou muito claro desde o começo que eles são messiânicos. As pessoas vão lá, muitas vezes, elas ouvem a palavra, elas recebem uma oração e elas conseguem enxergar o evangelho de forma diferente, de forma como elas nunca ouviram antes, como elas nunca viram antes. É uma forma de eles trazerem a palavra, de eles conseguirem trazer ajuda humanitária também, trazer ajuda para aqueles que estão precisando, através desses recursos que eles recebem de igrejas como a Gateway. Então, quando a gente fala sobre recursos que estão indo para Israel, Israel tem uma parte da população que tem muita necessidade também. E através dessa ajuda, o evangelho também, a palavra está chegando a essas pessoas. Muito bem. Poxa, bastante enriquecedora essa experiência que você compartilha com a gente, poder saber como tem sido feito os trabalhos da Gateway Church e a gente vê se cumprir exatamente nesta igreja, né? A promessa que foi dada lá para o primeiro patriarca do povo de Israel, Abraão, quando o Senhor disse que por meio da sua família, né, uma descendência numerosa viria, né, nasceria, justamente se referindo aí ao povo de Israel, povo pelo qual veio a Bíblia para nós, povo pelo qual veio o Senhor Jesus, nosso Salvador. E o Senhor disse lá, né, abençoarei os que te abençoarem. Então a gente vê se cumprindo mesmo essa promessa, né, essa palavra de Deus na vida desta igreja que tem amado Israel e levado a sério Romanos 1,16, que também é o texto aí que rege aí os trabalhos do ITB, né? Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil ou do não judeu. Então, de fato, a gente vê o Senhor abençoando, né, a Gateway por colocar em primazia nos seus esforços missionários o povo Israel, o povo judeu. E se você quiser participar aí também do Ministério do Instituto Tzadik, da Gateway Church, você pode orar, você pode interceder para que o Senhor continue abençoando, levantando recursos e encorajando cada vez mais as lideranças dessas organizações e de tantos outros ministérios que trabalham com judeus e as nossas igrejas também no Brasil e no mundo também, para que possa também concentrar aí os seus esforços missionários ao alcance daqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus. O Instituto Tzadik, com o programa Israel para Jesus, não poderia estar em outro canal melhor a não ser o IPPTV, porque é um canal missionário, né, faz parte de uma igreja que também é missionária, que tem, né, no seu DNA a plantação de igrejas no Brasil, né, em diversas partes. Então, a gente fica muito à vontade de estarmos num ambiente como esse, com visão missionária, porque é justamente esse foco que temos no Instituto Tzadik e no Israel para Jesus. E muito bom hoje também a gente poder conhecer por intermédio da Regina, esta igreja também que tem, a partir dos Estados Unidos e Dallas, esse coração missionário, esse coração evangelístico, né? Levando o nome de Jesus aí, tanto nos Estados Unidos como também em outras partes do mundo. Suas considerações finais, que o nosso tempinho já está acabando aqui, Regina.
Eu agradeço por essa oportunidade, pastor, de trazer toda essa experiência que eu tenho vivido aqui na Gateway. Eu queria só trazer algo que o pastor Greg fala muito, né? A gente se assusta um pouco quando a gente fala de povo judeu dentro da igreja, o que a gente vai fazer com o povo judeu. Que nem a gente fala, né? O primeiro concílio, o que a gente vai fazer com os gentios, e aí depois o que a gente vai fazer com os judeus. Mas o próprio pastor Greg, ele fala, né? Quando o homem e a mulher, eles se unem, eles viram uma só carne, mas a mulher não deixa de ser mulher e o homem não deixa de ser homem. E cada um tem o seu propósito nesse relacionamento. Da mesma forma, o judeu e o gentil, eles foram chamados para adorarem juntos ao único Deus, e cada um continua, o judeu continua sendo um judeu e o gentil continua sendo gentil, ninguém é melhor do que ninguém, e cada um exerce o seu propósito. Então, é muito legal que as pessoas realmente pesquisem o que a Gateway está fazendo, assim como o Instituto Tzadik, o que o Instituto Tzadik está fazendo, né? Para entender a importância de se falar do evangelho para o povo judeu e qual a verdadeira identidade do evangelho e conseguir sair dessa fórmula de judaização para que consiga trazer o evangelho para um judeu, trazer uma visão saudável e bíblica, porque o povo precisa de salvação e tem esperado por salvação. E a última coisa, a Gateway estava envolvida nesse jejum de 40 dias, que foi o jejum de Isaías 62, que foi organizado pelo iHope, do Kansas City, pelo pastor Michael, para que judeus tenham encontros com Jesus, para que haja salvação em Israel, para que eles recebam o Espírito Santo. Muito bem. Regina, Deus te abençoe, siga aí com toda a força aí, né, com seus trabalhos a partir aí dos Estados Unidos, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão, como diz na sua própria palavra. Deus abençoe e obrigado por enriquecer o nosso programa aí com seu testemunho. E queremos também agradecer você que esteve conosco assistindo mais um Israel para Jesus e prestigiando aqui o canal da IPP-TV e o nosso programa aqui também. Me despeço com um grande abraço, Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.